Crianças cada vez mais ligadas à tecnologia, velocidade imensa de informações sem censura, discursos e estímulos dinâmicos à disposição 24 horas por dia. De que forma a escola pode competir com essas ferramentas e se aproximar mais dos alunos? Como que os professores podem entender a cabeça do novo perfil dos alunos e também como tornar as aulas mais interessantes diante de todas essas ferramentas tecnológicas que estão disponíveis, né? Que as crianças já têm acesso desde muito cedo. É sobre isso que a gente conversa agora, então eu recebo aqui o Neivaldo, eu recebo o Juliano e também a Giovane. Sejam bem-vindos. Obrigada pela presença, né? Obrigada. É um desafio hoje trabalhar com essa criançada que já vem com tanta bagagem, tanta informação e parece que já tem tanta opinião própria desde pequenininhos? Bem, as nossas crianças hoje que chegam nas escolas, elas realmente são estimuladas, né? Tanto pela família como pela toda a oferta que aparece diante delas, né? Como televisão. Hoje nós temos conhecimento de crianças muito pequenas que já têm acesso a iPod, a tablet, todos os recursos tecnológicos, né? E, inclusive os nossos adolescentes, as nossas crianças dominam muito melhor do que nós, né? Então, assim, a primeira aposta que sempre nós fizemos é na formação continuada do nosso profissional da educação, né? Sempre trazendo pessoas que têm experiências, né, para contribuir com os nossos profissionais e principalmente assim também para inteirar e buscar esses recursos tecnológicos hoje que são tão ofertados para as nossas crianças também para contribuir nas nossas escolas, né? E aí o grande desafio talvez seja também, como tu falasse, a questão da formação continuada, mas desses professores também estarem preparados para usar essas novas tecnologias, para entender essa tecnologia dentro de sala de aula. Hoje eu vejo a meninada leva celular para a escola, né? E como despertar esse interesse na molecada que vê a vida de uma forma mais moderna para voltar para o quadro negro, para a lousa e fazer com que isso seja interessante. Nós, inclusive, teremos no dia de amanhã, dia 7, o professor Mozart Neves Ramos, que é um grande educador, reconhecido nacionalmente e internacionalmente, inclusive, que estará trabalhando conosco exatamente esses desafios. A educação, que futuro nos espera? Com essa criança, com esse jovem, dessa geração Z, desses nativos digitais, que vem com uma gama de possibilidades muito grande. Isso é rico, isso é produtivo e é maravilhoso, as ferramentas que existem. Agora, o desafio é justamente nesse momento de nó, onde nós temos uma geração tecnológica e temos profissionais ainda imigrantes, né, nessa tecnologia, fazer com que esse dispositivo tecnológico, essa possibilidade vasta que existe, seja aplicada de maneira correta na área da educação, fazendo com que todas essas informações que são disponibilizadas, com ou sem professor, que ela tenha na pessoa do profissional, do professor, um grande mediador, fazendo com que essa informação ela seja com base em reflexão, em base em conhecimento científico, chegue na forma correta. A equação disso é você fazer com que professores e alunos, gerações diferentes, mas que tenham, por parte de um lado, essa formação continuada, essa preparação e essas novas metodologias, juntamente com um aluno que vem também, às vezes, inclusive, muito dependente dessa tecnologia, e o professor precisa também fazer com que esse aluno ele seja um cidadão que tanto vínculo ele tenha pelas redes sociais, mas que não possa abrir mão do contato físico, do relacionamento, porque exatamente esse ser humano, ele precisa, nós somos meramente sociáveis, né? Nós precisamos do contato físico, não dá para admitir que uma família, uma escola, alguém permita que uma criança converse apenas virtualmente, quando, na verdade, nós precisamos da relação pessoal, física. Então, é um momento do nó, eu digo, porque é um momento difícil, delicado, né? Mas é possível e eu acho que é belo até. Só que é preciso que se encontre esse equilíbrio e se faz isso com o quê? Com a formação do professor, com a preparação do aluno, com o envolvimento dos pais e da sociedade, porque é um comprometimento coletivo. É dos governos, nas políticas sociais e é também de todos os envolvidos nesse segmento, fazendo com que esse trabalho de sala de aula seja interessante para o aluno e seja interessante do ponto de vista do conhecimento, que ele tenha a formação,
que ele tenha esse prazer que existe nesses instrumentos tecnológicos que a gente acabou de colocar, mas que isso esteja a serviço do seu conhecimento, do seu amadurecimento, da possibilidade de ele criar novos relacionamentos e se qualificar como estudante, como ser humano e uma pessoa que esteja aí... Eu não sei se chama de currículo escolar, eu não sei as disciplinas, eu acho que é currículo escolar, né? Que a gente tem, que o MEC determina e que as escolas seguem. Eles também estão adequados para isso? Porque, por exemplo, hoje eu, como mãe, né? Eu vejo que algumas atividades para as crianças podem não ser tão atraentes, porque, lógico, demanda tempo, demanda estudo, que eles não estão mais acostumados, a coisa do papel, do folhear o livro, né? Esse currículo também está se adaptando a isso ou é uma luta das escolas ter que entender a imposição desse currículo do Ministério da Educação e ter que ter essas crianças meio que lutando contra isso? Como é que fica a escola nesse meio? Na verdade, assim, ó, o currículo é um currículo extremamente formal, é um currículo linear. Não dá para o MEC mudar isso de um dia para o outro. O que a escola pode fazer, sim, é adaptar suas práticas. Quer dizer, melhorando a metodologia. Dentro daquele conteúdo, vamos trabalhar de outra forma. Vamos trabalhar de outra forma. O que, na verdade, acontece é que a gente tem que entender que a gente tem 4 gerações trabalhando junto. Nós temos os baby boomers, geração X, geração Y e agora a geração Z. Quer dizer, essa geração Z, ela já nasceu conectada. Então, o professor de sala de aula, que for um professor conteudista, extremamente conteudista, ele não vai conseguir competir com essa criança, porque a internet tem muito mais conteúdo do que aquele professor. O professor tem que ser um professor de interface, um professor que vai filtrar. O problema não é a quantidade de informação que se tem. O problema é a falta de filtro. É a falta de filtro. O que vai chegar até essa criança? E aí tem uma outra questão... realmente importante. E a outra questão muito importante de se frisar é quanto maior a riqueza da informação, maior a falta de atenção. O nosso cérebro, ele economiza energia. Então, na verdade, ele é finito. A nossa atenção é finita. Então, na verdade, o aluno ele vai prestar atenção naquilo que for relevante. Se o professor não der uma aula relevante, não mudar suas metodologias, ele vai perder esse aluno. E aí não adianta simplesmente você tirar o celular ou o tablet. Ele vai tirar, guardar, além de não prestar atenção em você, ele vai estar te odiando. Então, a gente tem que criar relevância para nossas aulas. Cada vez mais os ambientes escolares estão mais complexos, então eles exigem que as pessoas que fazem esse ambiente, os professores, também sejam que não é fácil até o professor entender. Por exemplo, eu sou da geração do científico e do ginásio, né? Geração que a gente queria pesquisar tinha que pegar a Barça. Lembra? Pegava aquela enciclopédia Barça daquele tamanho todo e saía ali pesquisando. Hoje as informações é um clique no Google, né? Elas são muito e vem rápidas. Absolutamente tudo na mão e muito mastigado também. Tira essa prática do aluno de realmente pesquisar, de realmente ir atrás. Tá ali, é um copiar e um colar e tá resolvido. Isso é preocupante também, né? Ele tá resolvido dependendo se o professor fizer o tipo de pesquisa. O que a gente fala sempre é o seguinte, existe a pesquisa que é simplesmente o levantamento de dados. Quando nasceu tal pessoa, quando morreu tal pessoa. Isso os alunos já não estão. Isso aí tu vai no Google, digita lá, aparece. Agora, você fazer uma análise em cima do que aconteceu com aquela pessoa, como está no dia de hoje, uma pessoa similar àquela. Quer dizer, o professor tem que fazer uma pesquisa e tem que validar a informação. Tem que ser o mediador dessa história. O mediador. Se você faz uma pesquisa num livro, esse livro ele já vem mastigado também pelo autor. Claro. Está escrito no livro aquilo que o autor quis e ele está validado por uma academia, enfim, por uma banca. Na hora que você entra na internet, aquela informação que está lá, ela não tem validação. Por isso que a importância... Pode ser contestada, pode ser desmentida. E ela pode ser uma mentira. Exatamente. Quantas mentiras a gente acaba compartilhando sem querer no Facebook? Quanta gente que já mataram, né? E aí que eu acho que o professor entra com uma importância fundamental, que é na validação dessa informação. É saber o aluno para validar essa informação. E aí que a gente diz o seguinte, da importância e de quanto é imprescindível a figura do professor bem preparado, tornar aquele conhecimento significativo. E aí a gente vê o seguinte, né? O próprio Ministério está dando essa abertura para os municípios, nos seus planos municipais de educação, tem o próprio Plano Nacional de Educação, com uma grande discussão em nível nacional. E, por exemplo, nós temos em Gaspar a nossa proposta curricular elaborada, construída com a rede e pensada no foco do ponto de vista do aluno. Né? Como é que chega esse aluno? Que perfil tem esse aluno que chega para a gente? Para, a partir disso, então, você trabalhar os conteúdos, mas de uma forma significativa, pegando essas informações que estão prontas, mas você fazendo um trabalho em cima disso. É prazerosa? O aluno gosta disso e é bom que ele gosta. E é bom que se diga que isso é uma situação que não tem volta. Porque o lado bom é o seguinte, não está
dentro da escola, está na sociedade como um todo, no comércio, na indústria. Então, isso é uma realidade posta e que veio para ficar. O que precisa ser feito, está sendo feito e há que se melhorar ainda bastante, é essa relação de trabalhar com essa geração que puramente já veio nesse mundo com essas tecnologias e a gente fazer com que essas ferramentas disponíveis, elas se tornem, de certa forma, um instrumento de qualidade nesse trabalho.